Olá, pessoal. Bom, agora nós vamos começar mesmo. Tudo bem com vocês? Então, né, hoje vai ser o tema insegurança alimentar, né? Vai ter assunto. Tudo bem? Olá. Olá, olá. Tô chamando a Ana. Oi! Deus. Deus. Pessoal, aconteceu um acidente aqui. Aconteceu um acidente, vocês caíram. Ploft. Mas estamos de volta. Já chamei. Ai, Ana, você caiu, todo mundo caiu. Caiu o celular, caiu tudo. É super emoção. Emoção de te ver, emoção de falar com você. Como é que você tá? Eu tô bem, tô super bem. Ai, Passando os dias de confinamento sim, todos, né? por aqui. É. Ai, por isso que essa animação aí da gente ter virado aí né? Feito uma coisa melhor, a gente poder estar fazendo esses online, esses lá, né? Nos oportunizou muito isso de poder estar fazendo mais isso, que eu tô curtindo. Ai, Ana, que Dá bom. tempo para nossa vida, né? Dá um tempo para nossa vida corrida. Sim. Ô, Ana, olha, gente, o pessoal tá chegando aí aos pouquinhos. E eu, assim, eu queria, antes, eu quero que você fale, explique um pouco, né, da tua experiência, da tua vivência, né? A Ana é nutricionista, né? Então, a gente tem aí, né? A gente tem feito muito essa conversa, né, com os nossos colegas, são nutricionistas e estudantes de nutrição que têm nos acompanhado. E eu queria falar uma coisa, assim, eu não sei quem conhece esse pensamento chinês, tá? É um pensamento chinês que eu gosto muito. E eu falo isso para os meus alunos, muitas vezes eles ficam nervosos, mas eu falo que é o seguinte: o verdadeiro mestre é aquele em que os alunos o superam. E eu assim, né, tenho muitos alunos, ex-alunos, que me fizeram me sentir uma verdadeira mestre, me fazem sentir uma verdadeira mestre, né? Eu tenho isso muito realizado comigo, porque tantos ex-alunos, né, que tiveram, né, suas conquistas e chegaram né, nos trabalhos maravilhosos, né, são bem-sucedidos, são felizes no que fazem. E eu queria dizer que um desses alunos é você, Ana. Você está nesse rol. Não é para ficar vermelha. Vou pegar meu lencinho. Eu tô confinada há muito tempo, mas eu não posso com essas coisas de emoção. É verdade, né? É verdade. Então, assim, eu estou muito feliz, né, de estar fazendo aqui essa conversa com você, né, com esse tema que eu sei que você tem muita experiência e a gente gostaria, então, de te ouvir. Você, primeiro, eu quero que você explique, fale um pouco, eu tenho certeza que as pessoas aqui que não te conhecem gostariam de saber sobre essa sua trajetória, que é uma experiência profissional bem sucedida, né? E a gente gosta de escutar, e principalmente os estudantes aqui, que a gente tem bastante. Eu gostaria que você falasse, depois a gente vai conversar. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, escrevam, tá? Que a gente tenta olhar aqui e ler, né? A gente já tem algumas perguntas, então vamos lá, Ana, fala um pouquinho aí. Bastante, não é um pouquinho. Acho que eu vou me apresentar primeiro, né? E contar um pouquinho da minha vida acadêmica e profissional. Então, meu nome é Ana Poblacion, eu fiz faculdade
em Campinas, né? Então, eu sou formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Me formei em 97, bastante tempo. Estamos denunciando, é muito. Há bastante tempo. Fui aluna da Márcia, como ela mesma citou. Materno-infantil sempre foi a minha matéria de preferência, né, do coração. Tem várias que a gente adora, mas a do coração era aquela que fica, né? E essa foi, eu tentei seguir essa trajetória. Então, já desde a faculdade, de todas as disciplinas que a gente estuda, né, tem umas que captam mais a sua energia, assim, né? Então, é nessa que eu achei que aquela trajetória ia ser mais para mim. Então, logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui procurar uma especialização. Durante a faculdade, só voltar um pouquinho, durante a faculdade eu fiz vários trabalhos com os professores em relação assim, ser um pouquinho de pesquisador, um pouquinho de monitor, um pouquinho disso e aquilo, que eu queria experimentar o que eu conseguia fazer de melhor, né? O que Isso é conseguia muito contribuir de importante, melhor. né? Isso é super importante. Então, né, ser aluno PIBIC, né? Não sei se as pessoas gostam dessa parte de procurar entender um pouco mais sobre os processos, né? Então, se envolver mais durante a faculdade, não só ir lá assistir a aula, voltar. Eu sei que para alguns essa é a realidade, tudo bem também, né? Não é nenhum julgamento de A ou B, é assim, acho que o que você tem que seguir o seu coração, né? É o que dá para fazer o seu melhor naquela hora. E para mim, naquela hora, o melhor era me envolver um pouquinho em cada coisa dentro da faculdade. Quando eu saí da faculdade, sabendo que materno-infantil já estava no meu radar, eu fui procurar fazer especialização. E daí fiz, então, a especialização da Unifesp, em São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Lá na Unifesp, era uma especialização um pouco diferente, que era, tipo, 95% da especialização era diretamente no campo. Então, a gente tinha diferentes ambulatórios e a gente atendia muito a população. Isso me deu uma base para entender como que todo mundo vive, né? Não eu, você, todo mundo. Como que as pessoas vivem em relação à nutrição. E depois da especialização, que eu gostei muito, daí eu parti para o mestrado, porque eu achei que a área acadêmica era a minha área. Achei que eu poderia fazer como você, né? Não só aprender, mas também ensinar. E achar que aquelas pessoas poderiam ser multiplicadores daquilo que era a minha paixão. Então, eu fiz o mestrado, e no mestrado eu trabalhei com deficiência de zinco, né? Nada a ver, mas tudo a ver. Porque o zinco vem do alimento e quem não come, né, não tem o zinco. Assim, pensa, né, quais são as fontes de zinco e para a população de uma forma geral para atingir essa recomendação, né? E, obviamente, materno-infantil sendo a minha área de escolha, eu estava dentro da pediatria, eu queria saber se o zinco afetava, então, o crescimento das crianças. O crescimento das crianças está totalmente relacionado com o ambiente em que ela vive, totalmente relacionado com o alimento que ela come. E daí disso, eu parti, eu fiz essa parte acadêmica, ganhei o título de mestre e resolvi, então, partir para a área de dar aulas. Então, dei aula durante 10 anos na Universidade na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. Paraná. Isso. Então, de PUC para PUC, né? Então, parti para dar aula, que eu achei que eu poderia multiplicar esse conhecimento. Eu achei que era bem legal ensinar aqueles que queriam aprender, né? E depois disso, eu resolvi fazer o doutorado, que eu queria ir além nessa parte do alimento. E daí me foi apresentado até então eu trabalhava, eu estava começando a insegurança alimentar, a história da validação e tal, a gente não entendia direito. Quando eu voltei para São Paulo na Unifesp e eu vi que tinha um banco de dados que eu podia trabalhar com insegurança alimentar, eu falei, cara, essa é a minha área de paixão, porque a falta de acesso ao alimento é justamente o que faz com que essas deficiências nutricionais ocorram, né?
Uhum. Então, não só eu ia trabalhar com zinco, mas com todas esses outros nutrientes. Então, eu me apaixonei pela insegurança alimentar. Fiz o doutorado lá. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer parte do doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche, fora do país, né? Uhum. E vim para Boston trabalhar com o professor John Cook, que foi uma das pessoas que trabalharam para desenvolver a escala americana de insegurança alimentar. Então, eu estava sendo orientada justamente pelo cerne do cerne, né? Sim, sim. Então, eu fiquei super feliz, porque aprendi bastante nesse período. Quando eu terminei o doutorado, eles me convidaram para fazer o pós-doutorado aqui. E ainda sou pós-doutora em Boston. Essa é a minha carreira. Você continua. Um resumo então, você rápido. está em Boston e você está trabalhando como pós-doutora aí. Junto Isso. com o Cook. Estou trabalhando como pós-doutora. Com o Cook. Uhum. Com eu sou pesquisadora, né? Isso, e a equipe deles. Uhum. Isso. E, Tauna, e assim, agora eu vou te pedir assim, para irmos do básico, né? Assim, define para nós assim, o que é o EBIA, né? O que é essa escala, né? O que ela mede? Faz assim, um resumo para quem está aqui assistindo. Não, né? Que talvez não. Porque às vezes a gente já ouviu falar, né? Mas nada como ouvindo de você assim, o que é essa escala, né? A aplicação dela, por exemplo, os profissionais que estão aqui, ou estudantes que estão assistindo, como eles poderiam até tá aplicando. Começa, né, explicando essa escala e, né, esse instrumento, né? Não sei se eu posso chamar de instrumento, né? Você me corrige. Pode chamar de instrumento. Eu acho que assim, eu queria contar a história, uma historinha. Conta! Dessa história vem os conceitos e tudo mais, que eu acho que fica bem mais fácil. Eu acho que não é nenhuma fábula de que o Brasil é uma das sociedades mais desiguais do planeta, né? Uhum. Então, em sendo uma sociedade desigual, já sabia Josué de Castro, né? Tempos atrás, desde a época, né? Muito antes de despertar a ideia de que havia fome, que a fome era quantificável, qualificável e tudo mais, né? A gente já entendia esse conceito de desigualdade, né? E no mundo queria-se quantificar a desigualdade, quantificar a fome. Então, a ideia da EBIA ou da escala americana, que foi a primeira que surgiu, vem dessa necessidade de se quantificar as desigualdades. Na época, não tinha sido desenvolvida nenhuma escala, então quantificava-se as desigualdades de uma forma indireta. Né? Então, quantificava-se como um indicador de pobreza, por exemplo. Então, renda, baixa renda igual a não tem comida. Ou baixa educação igual a não tem acesso. Ou outros indicadores, como, por exemplo, de consumo alimentar. Então, se fazia-se, por exemplo, recordatório de 24 horas e aquilo era indicador da quantidade de alimentos que aquela pessoa comia ou deixava de comer. Isso era igual a fome ou ter fome. E outros indicadores, por exemplo, nutricionais, antropométricos, né? Então, a desnutrição era sinal de falta de alimentos. Mas todos esses eram indicadores indiretos de insegurança alimentar. Não mediam diretamente o conceito de segurança alimentar, que é o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficientes para uma vida saudável, né? Então, essa é a definição clássica, a definição básica. Nessa história, né, de buscar um indicador que fosse direto de insegurança alimentar, que surgiu a necessidade de desenvolver uma escala, e a primeira escala que foi desenvolvida foi a americana, né? Então, a escala americana, ela tem alguns conceitos que são diferentes da escala brasileira. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre ela, e como porque ela foi é a origem. Né?
Exatamente. Depois, como isso foi validado, e quão importante é a validação de uma escala, de um instrumento internacional para a realidade nacional, né? Porque não é só traduzir palavra por palavra. Não. Isso não é não é? A gente sempre tem que fazer uma adaptação, né? E a adaptação que é a mais importante é a adaptação cultural, né? Porque às vezes não faz sentido uma coisa para uma cultura e faz para outra, ou vice-versa, né? Tem que fazer sentido para aquele instrumento captar exatamente o que você está tentando medir, sim, né? Então, a escala americana, ela surgiu com 18 questões, são 10 questões de adulto e 8 questões de criança, né? Criança que a gente chama menor de 18 anos. Então, a escala, ela mede a segurança ou a insegurança alimentar, e eu vou falar sobre segurança ou insegurança de uma forma similar, sim, porque uma mede o restante da outra, sim, né? Sim. Se você tem segurança, você tem o resto da insegurança alimentar. Isso. Então, ela mede, então, 18 questões. As questões, elas são do domicílio, não é individual. Então, a primeira, acho que, regra básica quando a gente fala sobre insegurança alimentar é falar que a insegurança alimentar é o domicílio. Não é a pessoa estar em insegurança alimentar, é o domicílio em que essa pessoa reside. Isso é super importante. Super importante. Isso é super importante. Porque a gente não está falando de uma pessoa só. A gente está falando de todo mundo que mora, né? Por quê? Porque o dinheiro que compra comida é de... Voltou. Peraí. Dá umas desestabilizadas mesmo, Ana. A gente está acostumado mesmo. De vez em quando dá umas... Mas já voltou. Tudo bem. Tá, então deixa eu tentar colocar aqui certinho. Mas é assim mesmo. Eu até derrubei o celular. Aqui, eu não sou muito amiga da tecnologia. Não, e deu cambalhota ainda. E deu cambalhota. Eu vi que você derrubou. Eu fiquei de ponta cabeça. Eu falei, ai, meu Deus. Tá. Eu vou segurar aqui. Vamos ver se eu não tremo tanto, assim. Então... Você não fala isso que você... Que eu tava falando, ó. Tá vendo? Já tô ficando senil. Eu tava falando sobre a medida no domicílio. Na outra vida já. Não, você estava falando da história das 18 perguntas, que é adulto, criança e que é domicílio, né? Quer dizer, o instrumento, ele não mede o indivíduo, só ele, a situação dele, mas ele reflete, né? O resultado, a avaliação reflete a família, né? O domicílio que ele mora. Isso. Claro. Então, a percepção é de quem é do respondente do questionário, né? Porque esse também é uma escala que mede percepção. Ele não fala assim, quanto você ganha, quanto você gasta de comida. Não é esse o tipo de pergunta que se faz. Você se preocupa que o alimento vai terminar quando você não tiver mais dinheiro para comprar o alimento? Então, é assim, um questionário, um instrumento que mede percepção, né? O que é super importante também, porque a minha percepção pode ser diferente da sua, né? E também, então, escolher o respondente é super importante, né? Então, muitas vezes a gente fala, quem é responsável pela alimentação? É essa pessoa que vai ser o respondente, né? Então, tem que pensar quem que vai responder o instrumento. Mas então, voltando na EBIA, na escala americana. Então, a escala americana, 118 questões, ela tem as respostas são em 3 níveis. Então, a não, né? Então, não é verdadeira essa afirmação, porque são afirmações. Às vezes, isso acontece.
ou Não. verdadeiramente isso acontece aqui na minha residência. Então, são 3 níveis. Isso é super importante de lembrar. Que então a escala americana mede em 3 níveis. Isso. Outra coisa que ela mede é o tempo de referência. Isso. Nos últimos 12 meses, como que isso aconteceu dentro do seu domicílio? Então, até agora a gente tem 18 questões, a resposta em 3 níveis e o tempo de pergunta é de 12 meses. Depois, a gente tem Depois a gente tem o resultado dela, né? Então, o resultado ele dá segurança alimentar, daí ele tem insegurança alimentar marginal, mas tem moderada níveis, e grave. Né? Não é bem essa nomenclatura que eles usam, mas assim, só para a gente traduzir assim, mais ou menos ao pé da letra, para poder. Em 4 níveis, né? Então, um nível de segurança alimentar e 3 níveis de insegurança alimentar. E daí, então, isso aconteceu lá nos meados de 94, 95, que eles lançaram, então, a escala de insegurança alimentar. Nossa, 10 anos depois. Em 2004, ou seja, 10 anos depois, pesquisadores brasileiros, né? Porque as coisas aqui acontecem num tempo, né? Aqui no Brasil acontecem num tempo diferente, né? Então, 10 anos depois, a Ana Maria Segal Correia, né, que é a pesquisadora talvez mais importante em segurança alimentar no Brasil hoje, ela trouxe, e todos os pesquisadores que faziam parte do departamento da Unicamp, né, e pesquisadores de fora, se uniram e trouxeram este instrumento para o Brasil. Quando eles pensaram em trazer esse instrumento para o Brasil, então que foi pensado como é que a gente vai validar esse instrumento em português. Não vale só fazer a tradução ao pé da letra, né? Então, não. Então a validação, ela tem vários. Eu não sou expert em validação, mas do que eu sei, você tem que fazer a tradução, a retrotradução, da validação. Né, para ver se do português depois faz sentido em inglês, se é a mesma coisa. Exatamente, a validação da validação. E também a adaptação cultural, que a gente falou bastante, né? Como é que se faz a validação cultural? Em grupos focais. Você vai a campo, aplica e vê o que as pessoas entenderam daquele instrumento, né? Então, essa parte, ela é super importante. É uma trabalheira. Por isso que é tão importante que quando a gente... Hoje em dia, né, é bem acessível manuscritos que são americanos, de outros países, né, do mundo inteiro, que tem escalas que são aplicadas em nível nacional, no país XYZ. Puxa, que legal se isso fosse usado no Brasil, mas tem que ter este trabalho, este cuidado, para que esse instrumento seja efetivo, de fato, né? Em validar isso que você está precisando. Que tem que ser efetivo. Então, daí, quando a Ana Maria Gal trouxe o instrumento para o Brasil e fez a adaptação cultural... 16. De 18 questões, a gente ficou com 16. Porque tiveram algumas questões que não faziam o menor sentido para o brasileiro. Entendeu? E, na verdade, são 15 questões, porque tem uma questão que ela pergunta 2 coisas na mesma frase. Então, na hora de você fazer a contagem dos pontos, vamos dizer assim, que depois eu vou falar como é que ela é usada, são, então, 16 questões. Porque uma questão era desdobrada em 2. Né? Então, de 18 questões, passou a ser 16 questões. Dos 3 níveis, lembra que a gente falou que era mais ou menos acontece na minha casa, não acontece ou acontece. Passou para 2 níveis. Sim ou não. Que bom! O brasileiro é bem mais direto na resposta. E tem esse entendimento do que é a falta de alimento, o que não é. Não tem não sei bem se é o melindre, ou não sei o que é. Que tem, né, o que eu entendo, pelo menos desses 3 níveis, é que aqui tem falar sim
para não comer, né, ou faltar alimento, ou ter preocupação, é bem forte. Que interessante isso, né? Né? Olha, que para o brasileiro faz parte da realidade do cultural, brasileiro. né? Né? Nossa, é inacreditável. Então, bom, a gente também tem diferenças no Brasil, né? A gente tem diferença no Brasil em questões culturais também, né? Norte a sul, né? Mas que interessante isso, né? Porque, sei lá, né? Já tem uma outra maneira de lidar com aquela situação, né? Que essa diferença, né? Quer dizer, aqui já vê com naturalidade, né? Muito, muito interessante essa diferença mesmo. E Ana, e a insegurança, a insegurança, né? A EBIA, né? Muitas vezes eu mesmo já usei, né? Em alguns trabalhos já fiz, né? Já apliquei. Assim, como você, né? Assim, como você coloca no sentido assim, né? Para o pessoal que está assistindo assim, a importância dessa escala, assim, do ponto de vista né, de aplicação, aplicativo. Eu vou te colocar uma coisa, assim, que da experiência que eu vivi, né? Porque eu sempre trabalhei com a população de baixa renda, né? Em todas as minhas pesquisas, né? Você falou lá, eu falei, não, vou deixar a Ana terminar. Mas até o pessoal aqui, para eu explicar uma coisa. Todas as minhas pesquisas e estudos com crianças, né? É impressionante, Ana. A renda não relaciona nada com nada. Você pergunta a renda total, inclui não sei o quê, não sei o quê. Você não encontra associação com nada. A renda... Educação materna é assim, né? Ela bomba, né? A educação materna bomba. Às vezes a educação paterna, mas a educação materna é assim, tá sempre... Eu falo, meu Deus, uma vez eu até pensei em escrever, sabe? Um artigo, um livro sobre assim, a influência da educação materna nas condições de saúde, né, das crianças. Então, educação materna é incrível. Mas os poucos estudos, né, poucos cortes que eu fiz com insegurança, né, usando, é impressionante como ela leu direitinho. Ela teve a avaliação, né, a pontuação da insegurança tal, foi muito mais importante para refletir, né, a situação daquela família do que a renda. A renda esquece, entendeu? Ela não dá nada com nada, né? E eu me lembro que a gente fazia que a análise de regressão, né? E ficava a insegurança alimentar, que a gente às vezes classificava insegurança nos 3 níveis, né? Porque às vezes, dependendo do número amostral, era melhor juntar aquelas histórias, né? É impressionante como ela dava lá, pum, com os desfechos indesejados, entendeu? Então, quer dizer, eu, né, na prática pouca que eu tive usando, eu vi o quanto ela era muito mais efetiva para diagnosticar a vulnerabilidade social. Sabe por quê? Porque do que outros fatores. Não é interessante? Porque se você pensar, né, se você pensar nos sistemas, essa criança ela está inserida dentro de um domicílio, que está inserido dentro de um bairro, Sim. que está inserido dentro de uma cidade, que está inserido... Não é? Não tem todos esses sistemas? Então, essa criança ela é dependente de todos esses sistemas que funcionam. E vamos pensar na renda um pouquinho, né? Para os alunos refletirem com a gente com o negócio da renda. A renda, ela flutua tão rapidamente, os bicos. Especialmente para quem não tem trabalho fixo, o que é grande parte da população,
né? Que não tem, não tem Não uma tem, renda não é emprego, fixa vai lá, exatamente, depende todo do mês dia, recebe a mesma vai lá coisa. vender Quem é coisa. que recebe todo mês a mesma coisa? É o que Não o é? É dia difícil. der, né? É o que o dia der. É. Não tem. Exatamente. Então, a renda, ela não é o indicador. Por isso Exatamente. que a gente era um indicador indireto, não é um indicador direto, né? O que eu usei, por exemplo, nos meus Sim, trabalhos? Eu usei a ABEP, que a ABEP ela sim. classifica o domicílio Que é em muito melhor. diversos A, B, C, D ou E, né? Em classes, e você contabiliza o que a pessoa acumula de bens. Então, se você sabe que aquela família não tem geladeira, me diz mais do que o valor da renda dela. Uhum. Porque ela não é capaz de, com a renda que ela vai ganhando mensalmente, comprar uma geladeira. São bem bons, é. Então, a BEP, D ou E, que são os níveis mais baixos, eles sim são associados com a insegurança alimentar. Né? Então, assim, quem trabalha com a insegurança alimentar tem que pensar um pouquinho fora da casinha. Né? A mesma coisa, você falou da escolaridade. A escolaridade é extremamente direta. Por quê? Porque a escolaridade está relacionada com escolhas. Escolaridade Né? materna Com escolhas, maior, com oportunidades. ela é obrigatória, né? Então, a Ela é uma escolaridade variável materna, ainda por cima, obrigatória né? para a gente. Né? Oportunidades e tudo mais. É obrigatória. Exatamente. Obrigatória. Quanto menor a renda, Ana, alguém está falando assim, deixem essa live salva. Mais insegurança alimentar. Eu estou respondendo a Renise. Então, só voltando um pouquinho lá. A Messina dizendo o seguinte, por favor, deixem a live salva. Eu vou deixar. Ela é minha aluna, hein? Renata. É a Renata? Renata. Eu tô te vendo, Renata. Ela foi Rê, né? Então. Bom. Ai, meu Deus. Então, e aí a EBIA ainda média, lembra que a americana media 12 meses, né? Isso mesmo. A brasileira mede dos últimos 3 meses. Claro! Que também é um período em que a população se organiza nos últimos 3 meses. Porque eu não sei como é que vai ser. Muito interessante. Nos próximos 3. Exatamente. Não, fala, porque depois eu vou fazer a pergunta aqui. E daí, assim, só para bem rapidinho, como é que ela funciona? A outra coisa que é importante, né? Só um minutinho. Tá, vou falar então. Outra coisa que é super importante. Ana, em 2014, então 10 anos depois que Peraí. Não, mas eu acho que... Gente, acho que é a Bia que falou que tá muda, mas, gente, vocês estão escutando? Eu e a Ana, tá tudo certo? É que às vezes a tua fala demora um pouquinho, né? Que você tá muito longe. Brincadeira. Mas dá uma atrasadinha na tua fala, mas tá bem tranquilo. Vai lá. Tá. Ó, alguém falou assim. Tá. Ela então fez tá bom. assim. Se todo mundo tá ouvindo, Monize tá ouvindo, então tá ouvindo. Que bom. Então, então, é o que eu tava falando. Então, em 2004, a EBIA veio para o Brasil. Em 2014, ela teve uma atualização. Por que ela teve uma atualização? Porque tiveram algumas questões que deixaram de fazer sentido no contexto da insegurança alimentar. Por exemplo, o peso. Que eu acho que é super importante, que nutricionista adora um peso, né? Adora falar sobre peso, né? Mas, com a transição nutricional, o peso deixou de ser, né? A desnutrição, que era o que a fome media, a falta de alimentos media, deixou de ser aquele indicador indireto de insegurança alimentar. Porque a gente também tem muitas famílias que têm obesidade e insegurança alimentar. Por causa justamente, né, da ultraprocessamento dos alimentos. Os alimentos são mais baratos, portanto, se eu não tenho o dinheiro para comprar, é ele que eu vou comprar e é isso que eu alimento a mim e a minha família. Não é? Então, assim, eu acho que para nutricionista isso é super interessante. A transição nutricional
Batata isso, com né? Só para com pegar uns ganchinhos, né, Ana, com a da tua insegurança alimentar. fala, eu jamais me esqueci. Eu estou falando de algo de uns, sei lá, 15 anos atrás, talvez, mas eu jamais me esqueci. Uma paciente, né? Era uma clínica escola, né? Então a gente atendia pacientes de baixa renda, pacientes que né, eu me lembro que nem se cobrava nada, às vezes cobrava assim R$ 3, sabe aquela coisa assim. E eu me lembro, uma paciente com excesso de peso, a gente tinha muitas mulheres que iam lá atender, então eu acompanhava os alunos, era uma clínica escola, e uma paciente, eu nunca mais vou me esquecer dela. Porque assim, eu estou falando de uma senhora, uma paciente com excesso de peso, com uma escolaridade, eu acho que média, né? Nem tinha nível superior. E ela falou assim para mim, sabe, eu tenho uma coisa assim, eu tenho um medo de passar fome. Ela era, né, excesso de peso, ela estava ali para poder, porque tinha já sua diabetes, né, sua hipertensão. E ela falou assim, eu tenho tanto medo de passar fome que é por isso que eu como. Porque eu tenho medo que amanhã eu não vá ter. Mas hoje, ela falou assim para mim, hoje eu não tenho mais problema de não ter comida. É que quando eu era criança, a gente passou muita fome. Então, eu trago isso da minha infância. Gente, aquilo para mim foi assim, eu fiquei escutando, quase que estatelada, né? Assim, como é que ela conseguiu verbalizar? Como é que ela conseguiu trazer a análise, né? Eu não fiz nada, era um atendimento clínico, não fiz BIA, não fiz, ela nem esse instrumento eu fiz, eu acho que nem tinha no Brasil ainda, né? Mas você vê que essa é uma questão que às vezes nem é atual, né, Ana? Ficou, sabe? Veio e estatelou ali e ficou. Então, quando a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Muito. Principalmente a gente atende o SUS, né? A gente atende na ponta lá, os nossos colegas que estão atendendo, né? Pacientes nas unidades de saúde, que a gente vê muito isso, né? Se a pessoa, eu acho que achei legal você contar essa história, porque são perguntas muito pessoais, né? Você se preocupa que vai acabar o seu alimento? Você já deixou de comer? Você já deixou de comer para deixar para seu filho? Você já pulou alguma refeição? É. Já passou fome o dia todo? São perguntas muito difíceis de você analisar, né? Trazer do inconsciente para o consciente e verbalizar que sim, isso acontece comigo, né? Então, eu acho que tem muitos trabalhos agora que se a pessoa consegue ler e escrever, você entrega Então o papel e tá. ela Então responde existe. com ela mesma, entendeu? Que é menos Então você poderia invasivo do usar que você isso. Você perguntar. poderia, ela sabendo ler, você entrega. Existe. Uhum. Isso. Então, daí você dá a oportunidade para ela Uhum. ficar com ela mesma e refletir, te entregar o instrumento depois, né? Mais do que você perguntar para ela. Ou, se você tem intimidade, né? Se você é o médico da família, né? O pediatra, enfim. Você vai lá e pergunta, faz as perguntas e obtém a Tá. resposta, né? Então, voltando, a Tá. escala, então, ela foi Eu acho que eu atualizada e usei, hoje quando eu a usei, EBIA tem 14 16. questões, tá? E como funciona? Você vê o que tem sim, o que tem não. Isso, então a 16 é bem mais antiga, em 2014 mudou para 14 questões. E você soma os sims e daí você tem a tabelinha lá, domicílios com crianças menores de 18 anos, domicílios com crianças maiores de 18 anos
Segurança alimentar é sempre independente se tem criança ou não no domicílio, é 0 questões afirmativas, ou seja, se você não respondeu nenhuma questão afirmativa, você está em segurança alimentar. Se você respondeu uma ou mais questões afirmativas, você está, o domicílio está em segurança alimentar, ou leve, ou moderado, ou grave, de acordo com o resultado do que você somou lá de questões afirmativas. Então é assim que a IBIA funciona. Ela é muito rápido, muito fácil de ser, como eu posso dizer, muito fácil de ser contabilizada, utilizada, você tem o resultado ali na hora e tá tudo certo, entendeu? Tá. E o que isso significa na prática, que eu acho que é o mais importante, né? Trazer a pesquisa, vamos dizer assim, né, para a prática. A gente sabe que, né, que o alimento ele é super importante para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso dia a dia. Né? Nós nutricionistas sabemos mais do que todos, né, que o quão o alimento é importante para o crescimento e desenvolvimento infantil, né, para a gente que está na pediatria e olha isso. E quanto à falta de alimento, também é prejudicial, né, de alguma forma. Tanto para a criança quanto para o adulto, né? Então, por exemplo, nas minhas pesquisas, o que dá associado? Dá associado, por exemplo, os domicílios, as pessoas que residem em domicílios com insegurança alimentar comem menos carne vermelha, não comem carne vermelha, não, carnes de uma forma geral, qualquer tipo de carne. Comem menos frutas, verduras e legumes, né? Tem mais pneumonia, as crianças, por exemplo, diarreia, mais internações. Tem os pais, a mãe normalmente, né? Tem mais depressão, ansiedade. Tem, enfim, diminui o crescimento e o desenvolvimento, né? Afeta o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Né? Então, essa na prática, é isso que a falta de alimento acaba proporcionando ou impedindo, né? Ou ajudando ou impedindo o desenvolvimento desse cidadão, vamos dizer assim. Né? Como pessoa funcional. E essa relação, né? Agora, depois eu quero que você fale um pouquinho daquele teu trabalho último ali. Mas assim, eu sei que é meio complicado, mas talvez você já deu uma conclusão para nós, uma mensagem mais que você publicou agora, como é que é o peso, né? O peso econômico? Não, esse último que você publicou com o Cook, não é? O que a insegurança alimentar, a segurança alimentar Tá. Então, isso aí é bonito. Induz na prosperidade de um país, né? Que eu acho que é isso que todos nós queremos ser adultos funcionais para contribuir com a prosperidade do país. Agora, olha que então, olha o que eu quero trazer do ponto de vista, todo mundo tem que viver com dignidade. Dos colegas, dos estudantes, o pessoal, sei lá, né? Até o pessoal, até os alunos que estão fazendo TCC ou pensando no TCC, olha, né? Usar, avaliar, porque o que acontece, né? A gente está sofrendo muito dinamismo no Brasil em termos de alimentação. Muito, Ana. Eu fico assim, às vezes, chocada, só que assim, já vou dizer, né? Para pior, né? Porque eu, como venho trabalhando com diagnósticos, né? E principalmente avaliações há muitos anos, eu só vi piorar. Eu cheguei até a ter que mudar meus conceitos, que eu mudei, eu não tenho vergonha de falar, que eu já tive um posicionamento, um pensamento que eu mudei, né? Que eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro, né? Porque é o que vi. E assim, fazer esse diagnóstico é importante. E eu quero falar assim, pessoal, às vezes o pessoal, o que eu faço? Quer fazer um trabalho, quer fazer um TCC, né? Ou vai fazer um mestrado. Olha, nós estamos num momento de mudança drástica, né? No país e no mundo.
e que seria super interessante até fazer e usar essa avaliação, né? Para a gente poder medir, né? Eu sempre falo assim, medir é super importante, porque medir a gente sabe a realidade, não adianta ficar assim achando, né? Então o pessoal tá, porque vai piorar, porque a situação, que nem a questão, né, que a gente tá todo mundo muito preocupado, né, Ana? Porque vai aumentar a obesidade no país por causa dessa questão do isolamento social. Mas eu falo, olha, gente, nós somos profissionais da área, nós temos que medir, né? Nós vamos ter que medir para poder entender o impacto. Não adianta ficar no achando, né? E poder, e esse instrumento, né, a EBIA é um instrumento que eu acho que deveria ser mais usado, né, nas universidades, né, para poder ter uma medida, principalmente com a população mais vulnerável, e ter essa medida e ver, bom, como é que está. E aí, né? Como é que vamos fazer? Porque ela está diretamente ligada, e você acabou de falar, com a qualidade da alimentação, né? E aí, e tem a pergunta, você já respondeu a pergunta da Cíntia? Que daqui a pouco vai acabar? Você respondeu, mas tá, mas peraí. Respondi, tá, então, né? assim, olha, Eu que sou novata, respondi assim, lá no. gostaria de saber, a Cíntia, eu vou falar aqui para quem não viu, né, que a Cíntia gostaria de saber da importância da utilização dos indicadores para complementar a EBIA, né, e aprofundar essa relação entre excesso de peso e doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu não sei, acho que a gente já até respondeu um pouquinho, né, nessa nossa conversa, mas você pode... Deixa eu só dar só dar uma pincelada no que eu respondi para a Cíntia, é que o peso e as doenças crônicas não transmissíveis, elas não são medidas diretamente com a EBIA, mas a EBIA diz muito sobre essas condições, né? Então, utilizar diversos instrumentos para você ter mais certeza do que você está medindo é super importante. A EBIA vai medir a insegurança alimentar no domicílio, que está intrinsecamente relacionada com o peso, né? E também com doenças crônicas não transmissíveis. Se você está comendo um monte de ultraprocessado porque ele é mais barato, certamente você vai ter hipertensão, doença coronária, diabetes. Então, assim, né? Ele não mede exatamente a pessoa tem ou não tem diabetes, tem ou não tem hipertensão, tem ou não tem, né? Mas ele te dá uma ideia de que aquele domicílio é vulnerável ou ele tem mais probabilidade de ter uma pessoa ali dentro que tem uma doença crônica não transmissível. Com um fator de riscos, então, usar, né? Casar os indicadores é super importante. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver se não tem nada de pergunta aqui. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Olha. Tá, fale. Enquanto você está vendo, deixa eu só falar uma coisa sobre utilizar mais a EBIA. Bem rápido. Eu acho que todo mundo devia utilizar a EBIA, porque a EBIA é um instrumento que pode rastrear quem está ou não em vulnerabilidade. Né? E daí a gente só muda a política pública se tem dado. Muito show! Então, use indiscriminadamente, use bastante a EBIA. Né? Porque a gente precisa coletar dado, microdado e macrodado, porque a gente também não faz pesquisa nacional à torta e à direita. Então, precisa de dados regionais para poder captar essa informação e transformar. Vamos usar isso, vamos medir. Isso é inacreditável. A gente tem que ter diagnóstico mesmo, a gente tem que medir, né? É uma coisa assim, inacreditável quando a gente fala da questão de avaliação, por exemplo, eu só tive ideia, né? Olha aqui alguém falando, usei no meu TCC, foi muito legal.
Isso mesmo, que fazer avaliação por exemplo, eu trabalhei muito com consumo alimentar de crianças e eu cheguei até a dar palestras muito, e eu falava assim, né? Práticas alimentares na infância, o retrato de uma realidade. Aí eu começava a minha palestra dizendo o horror de uma realidade, né? Que é a fotografia do horror, porque realmente e está tudo ligado, né? Essa questão desses diagnósticos, né? Da insegurança alimentar, a gente falando de população, a população mais vulnerável mesmo. Então, é sensacional isso. Vamos ter que medir mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer. A Cíntia já está aqui, ó. A Cíntia falando de marcadores dietéticos. Mas vamos lembrar que a FAO usou como marcador dietético, né? Só lembrar que a gente está perdendo um pouco. A gente está perdendo um pouco esse conceito de vulnerabilidade social, porque a classe baixa, a classe média, né, tá se misturando em termos de talvez eu não tenha dinheiro para pagar, para comprar alimentos do jeito que eu comprava antigamente, né? Porque o aluguel é muito alto, porque você não consegue pagar a sua parcela da casa própria, porque você não consegue pagar tudo, a educação, né? Então, apesar da gente ter o SUS, a gente tem várias pessoas que optam por usar um plano de saúde pago, né, privado. Então, você tem educação, que tem, apesar de ter a pública, muitas pessoas optam. Então, você tem várias coisas que você está contabilizando, né, ali no seu budget, né, da sua renda mensal ou anual, que tem que pagar todas as contas. E no final das contas, onde é que não tem como você pagar menos de aluguel? Você tem como comprar menos alimento. Então o alimento ele começa a ficar. Então a insegurança alimentar, ela passou de ser um indicador de vulnerabilidade social. Inclusive, a Associação Americana de Pediatria diz que você tem que aplicar para todas as crianças. Não importa qual é a classe social que ela pertence. Porque a gente não sabe se essas crianças estão pulando uma refeição ou comendo, entendeu? Porque isso é um julgamento, muito importante, pré-julgamento. É o diagnóstico bem feito, diagnóstico técnico. A gente tem vários instrumentos que a gente pode usar. Claro que eles têm que ser feitos dentro de uma contextualização, mas eu tenho puxado muito, Ana, né? Eu tenho puxado muito nas minhas conversas que a gente tem que fazer diagnóstico. E hoje a gente falou de um diagnóstico, né? Um diagnóstico super importante e que o nutricionista é a área dele, né? Um diagnóstico que ele tem habilidade, que ele tem conhecimento, que ele sabe como fazer, aplicar, ele sabe por que é importante, né? Tudo bem, a gente fala, de vários profissionais da área de saúde pública, com certeza, né? Não é restrito a um nutricionista, mas o nutricionista é o profissional ali que ele tem que ali ser usar o carro-chefe ali como profissional. Se ele tiver, por exemplo, trabalhando uma equipe multidisciplinar, né? Então, acho que isso é fundamental, né? E assim, eu preciso falar aqui, pessoal, Ana, você não vai acreditar, mas está faltando só assim, acho que menos de 10 minutos, tá? Então, eu só queria dar um recado para todo mundo que está aqui, que eu me esqueci de dar antes, que vocês não se esquecerem de inscrever lá na bio, que na primeira semana de julho nós vamos fazer uma jornada que é de nutrição da gestação até os 2 anos, que eu estou pegando essa área de gestantes e bebês e crianças, que é os primeiros 1000 dias de vida, mas eu tenho trabalhado muito isso, porque eu acredito em prevenção, né? E eu acho que a prevenção muita da prevenção de alguns problemas, e principalmente a obesidade infantil, que está muito alta no país, a gente consegue
na gestação, até 2 anos, a gente consegue lidar trabalhando bem. Então, pessoal, não se esquece de clicar lá na minha bio para fazer inscrição lá para a semana, tá? E, Ana, nós temos agora pouco tempo, então antes que o Instagram nos derrube, né? Porque ele derruba, viu? Dá 1 hora, ele faz tchau, e ele derruba. Então, eu gostaria que você falasse, deixa eu ver aqui alguém falando, maravilha de live, muito bom saber que há outras alternativas e avaliações para entendermos. A Betânia falando, elogiando aqui a live. Então, Ana, eu deixo aí para você dar seu recado. Eu quero te agradecer muito, 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 muito por estar aqui comigo. Adorei, adorei. Eu acho bárbaro a gente, né, tá trocando e aprendendo e a gente podendo formar as pessoas e dando ideias, né? Eu tenho certeza que vai ter sair gente aqui falando, já tive uma ideia. Então, o que você quiser falar, a gente vai encerrando, né? A gente vai começar a encerrar aqui a nossa live. Eu queria dizer que eu queria agradecer em primeiro lugar o convite. Eu estava morrendo de medo porque eu trabalho com, eu sou pesquisadora, eu não fico falando ao vivo muitas vezes. Então, foi uma delícia essa conversa. Eu queria te agradecer pessoalmente por você ter instigado esse sonho, esse desejo de trabalhar com materno infantil, que bem o que você falou, no início da vida, ele molda quem você vai ser enquanto adolescente ou adulto, então a prevenção. Eu sou apaixonada pela área de materno infantil, continuo fazendo isso até hoje. E faço também políticas públicas. Eu acho que todo mundo tem a obrigação que coleta o dado, não pode engavetar. Tem que colocar a palavra ao vento e dizer aqui sim tem Exatamente. Insegurança alimentar, aqui sim nós precisamos de intervenção. E eu acho que eu queria finalizar dizendo que a insegurança alimentar, a gente fala muito sobre alimentação, né? E que que a alimentação versus o alimento. Não é o alimento, é o alimentar-se, né? O alimentar-se tem toda uma cultura por trás do alimentar-se, que é tão importante da gente olhar com cuidado para essa cultura, né? Não é só ingerir cálcio ou ferro ou fósforo, é o como você ingere, o como você compra, o como você tem acesso àquele alimento. E se você não se alimenta direito, nenhuma outra das suas necessidades básicas, elas são supridas, né? A pessoa que passa fome, ela não tem condições de pensar claramente em uma estratégia para a vida dela, né? Então, por isso que acho que colocar usar a EBIA e colocar os valores que vocês encontrarem, os resultados que vocês encontrarem, a torta e a direita para todo mundo ouvir, é que só assim a gente vai poder mudar essa percepção de que o quão importante é alimentar-se, alimentar o corpo, o espírito, a alma, né? A sua família, alimentar os seus sonhos, né? Alimentar a sua realização pessoal, a sua autoestima. Gente, olha o que é isso, tudo isso faz parte do alimentar-se. Olha, paixão, né? A gente sente, né? É a paixão, né, Ana, que a gente tem por essa área que eu acho sensacional, né? E vamos continuar batalhando nisso mesmo. Bom, gente, muito obrigada. A gente tem aí terminando. O Instagram está me avisando que nós estamos praticamente encerrando. Então, muito obrigada, Ana. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Vamos continuar. Se tiver alguma pergunta ali depois, Ana, a gente já consegue pegar as perguntas. Essa live vai ficar gravada, então não se preocupem. E a gente pode até depois eu passo para a Ana as perguntas, a gente pode responder. Então, é isso aí. Muito obrigada. Ó. Beijo. Tá bom.
Um Tchau, beijo tchau. do hemisfério norte Vou para encerrar vocês. aqui, né? Que estamos quase terminando aqui. Tchau.